Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Muito bem, começando agora mais um programa Cultura Geral e a gente continuando com essa pauta relacionada ao esporte amador, futebol amador de Nova Lima, que também é uma cultura de resistência e de memória, né? Nesse período que a gente tem vivido aí com a ideia de apagar a memória nacional, a gente está tentando aqui levantar a história dos clubes que, na realidade aqui na cidade, tem um histórico de lazer, né, ligado ao movimento operário e também à comunidade como um todo. Então, hoje a pauta seria Palmeirinhas e Acadêmico. O pessoal do Acadêmico não pôde comparecer, vai ficar para uma outra oportunidade. E ficamos exclusivamente com Palmeirinhas hoje, com meu grande amigo João Bosco Pessoa. A gente vai falar um pouquinho da história do Palmeirinhas. Eu acho que é muito importante a gente abrir esse leque, abrir essa aspas, né, no Cultura Geral, na TV Banqueta, para a gente tratar desses assuntos, não só como esporte, mas como cultura. João, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral e a gente tratar desse assunto que é tão apaixonante, né, que é o futebol aqui no Cultura Geral. É isso aí, Betão. Primeiramente, boa tarde para o Betão, para o Rodrigo, nosso amigo, o pessoal de casa. E falar do Palmeirinhas é excelente, né? Gostoso demais. Principalmente do futebol amador de Nova Lima, né? A gente inteirado aí na cidade sabe que é um dos movimentos que mais levam divertimento, né, para a classe menos favorecida da cidade. E é a cultura nova-limense, né? Daí sai toda essa explosão de identidade mesmo com o futebol, né, através do Vila Nova, e o futebol amador tem essa força para conquistar isso. Rodrigão, mais uma vez, muito obrigado. Semana passada você veio de Retiro, hoje você veio de Movelho, né? Aí você vai contrapor todo mundo que vem, né? Nada. Um abraço, Betão, um abraço ao nosso amigo João Bosco. Uma homenagem ao João Bosco, que foi presidente do Vila, né? Eu ia tocar nisso. Por causa disso também, né? O grande presidente do Vila, o João Bosco foi o presidente do centenário do Vila Nova, né? Quer dizer, uma época realmente marcante, né? Uma época histórica, foi um ano, em 2008, né? Muito festivo na cidade. O João Bosco é um grande desportista, abnegado do futebol, hoje na presidência do Palmeirinhas. E a família Pessoa, né, sempre ajudou o Palmeirinhas, sempre participa, né, ativamente. Então vamos ter uma pauta muito boa hoje, um papo muito bom, muita história tem um Palmeirinhas para a gente contar aqui para os amigos e amigas do Cultura Geral, Betão. Bacana. Ô João, antes da gente entrar no assunto Palmeirinhas, eu queria te fazer uma pergunta. Qual foi a maior emoção que o Vila Nova te deu? Não só como presidente, mas você também foi vice-presidente. Você sempre esteve envolvido com o Vila Nova. Em 97 teve aquela explosão que você estava misturado também junto com a Anizinho. Como é que foi e como é que é? E qual foi a maior emoção que o Vila Nova te deu, assim? Pois é, Betão. Vila Nova, assim, a emoção é do primeiro ao último dia, né? Porque você tem emoções de várias qualidades, né? Emoções que te deixam marcas doídas, né? E emoções que te deixam euforia, realmente. Então foi assim uma parte da minha vida, né, dentro do Vila Nova. Foram 13 anos como vice-presidente, né? Eu fui vice-presidente do Anizinho, né? Era Anizinho e Vitinha em 97, era vice-presidente social do Vila. Fui vice-presidente do Jean Carlo, né? Vice-presidente de futebol já nessa época. Fui vice-presidente do Nélio Aurélio, também como futebol. Aí a gente foi presidente e depois também fui vice-presidente do Luizinho. Então foi muito tempo militando dentro do Vila, né? E a gente coleciona histórias de todo sabor dentro do Vila, né? Mas eu fico assim com uma imagem, eu não sei se o Rodrigo vai lembrar disso, de um campeonato que a gente ganhou em cima do Uberaba, aqui em Nova Lima. Na verdade, o jogo do Uberaba foi a final sim. Onde Carciano fez um gol de bicicleta, né?
Esse jogo da bicicleta foi contra a Caldense. Contra a Caldense, na semifinal, justamente. E contra o Uberaba nós fomos campeões. E o Nélio era presidente. Pirulito era o treinador. Pirulito era o treinador. Peguei uma chuva danada que ele já choveu demais, né? E uma equipe que a gente montou assim com muito cuidado. Eu era vice-presidente de futebol, encarregado em qualificar a equipe, né, em contratar os atletas. E a gente foi muito feliz naquela oportunidade. E esse gol específico do Carciano de bicicleta, que originou a classificação do Vila para a final, foi num momento muito interessante do jogo. Então você fica com aquela imagem que não sai da sua cabeça, né? A gente também teve a oportunidade, quando presidente, de dar uma placa para o Carciano, e essa placa está no estádio até hoje, né? Do gol de bicicleta que ele fez. O Carciano, que foi um zagueiro, né, Betão? A gente podendo falar um pouquinho dele, de estatura baixa, né? Mediana estatura, mas com um poder de posicionamento incrível. E um poder de cabecear, né, de sair do chão, impulsão fantástica. Infelizmente, não foi um zagueiro que se projetou nacionalmente. Ele joga até hoje, joga no Democrata de Sete Lagoas. Não foi um zagueiro que se projetou assim, nacionalmente em grandes times, mas jogou em muitas equipes e a gente tem ele com muito carinho na memória, somos amigos até hoje. E a gente guarda essa imagem. Engraçado que é uma imagem isolada, mas é uma imagem de muita euforia, de muita satisfação como pessoa que militou dentro do Vila Nova por muito tempo. Ô João, vamos fazer essa ponte agora entre Vila Nova e Palmeirinhas. Dessa cachaça, né, que é o futebol, como é que é essa ligação do futebol, Vila Nova, depois Palmeirinhas? Aliás, eu acho que nem se descola, né, essa coisa do Palmeirinhas na sua vida com o Vila Nova, né? Acho que as duas coisas sempre andaram juntas, né? O Palmeirinha começou até antes, né? Porque eu tive, igual o Rodrigo estava falando, da família Pessoa, né? Eu comecei no Palmeirinha sendo cobrador de uma mensalidade que tinha, quando Dominguinho, meu irmão, era presidente. Isso aí na década de 80, né? Então, assim, o menino era responsável por colher, como se fosse hoje 10 reais. Você era o militão do Palmeirinha. Eu era o militão do Palmeirinha. Então, a gente começou muito cedo, né, nessa função, porque o Dominguinho já era presidente, depois eu fui presidente do Palmeirinha, Eugênio foi presidente, e a gente vive até hoje dentro do Palmeirinha, né? Então, essa ligação que você tá propondo que se faça, ela é uma ligação que parte do Palmeirinha para o Vila Nova, né? E é engraçado que a gente tem no Palmeirinha histórias de ex-presidentes, né? Vitinho, né, que não chegou a ser presidente do Vila, mas foi vice-presidente com muita influência naquela época foi presidente do Palmeirinha, né? Foi presidente do Palmeirinha. Nós tínhamos em Nova Lima o Altair, que era filho de Taruga, né? Que apesar de não ter sido presidente do Vila, também ajudou o Vila numa época muito grande e foi presidente do Palmeirinha, né? Então, o Palmeirinha foi um berço de ceder diretores para o Vila Nova e presidente, né? Mas o nascer dentro do futebol amador, ele é muito interessante, né? Porque o futebol amador, ele é mais apaixonante. Ele é mais, vamos chamar de casco duro, né? Essa proximidade entre o público e a administração do clube e a administração do clube e as pessoas que fazem parte desse contexto todo, nós podemos chamar de um bloco do sujo, uma parte do bloco do sujo que fica assim no futebol. É interessante a analogia que você faz, né? Mas é cara a cara, né? Nós estamos fazendo o programa aqui hoje, né? Você só vai ter retorno desse programa na hora que as pessoas assistirem isso, né? E começarem a comentar. Futebol amador é imediato, né? Você está ali na beira do campo, você em tese ajudou a pôr aquele time ali para jogar. Então, se o torcedor não gostou daquele time, você já é questionado no alambrado, né? Apesar que o futebol amador, todo mundo se faz presente, não só de pôr o atleta para jogar, né? Não só de ajudar a fornecer uma fruta, a ajudar numa chuteira, a trazer o atleta para o campo. Então, são uma série de coisas que a torcida se sente mais comprometida com o clube. Porque no dia a dia, no fazer andar, no fazer pôr o time dentro de campo, né, aquele torcedor que está na beira ali, ele ajudou. Ele teve numa reunião, ele teve numa festa, ele comprou uma camisa, que é o que o Palmeirinha faz muito para arrecadar, né, vende camisa, vende agasalho.
Então ele, de alguma forma, ele também participa da estrutura do clube. Já o Vila Nova, que a gente fazendo essa analogia, ela é um pouco mais complexa, né? Porque eu falo que é muito importante uma boa diretoria, mas o presidente é que sabe onde é que o calo aperta, né? Pelo menos os presidentes na época que eu militava dentro do Vila, que hoje já se vão mais de 10 anos que eu não frequento o Vila Nova no sentido de decisões dentro do Vila, né? Claro que como conselheiro, né, como a pessoa ainda apaixonada por Vila, eu não me furto de vez em quando dar uns palpitezinhos, porque na minha época sempre palpitava, né? Eu não abro mão disso. Um trocado não dói. Não dói, né? Apesar que hoje nós temos um presidente aqui, que aí não é nenhuma crítica a ele, né, mas a presidência dele, que é um presidente que as pessoas não conhecem, né? As pessoas não sabem quem é, né? Quem é o sujeito. Eu, como ex-presidente, tive contato com ele 1 ou 2 vezes só, quer dizer, a maioria do torcedor não sabe quem é. E eu costumo dizer que quando o presidente do Vila, na oportunidade que o Vila estava bem no campeonato, eu demorava 15 minutos para atravessar a Praça Bernardino de Lima, né? E quando estava mal era 35, porque você tinha que explicar mais às pessoas, né? Então você descia ali, saía da prefeitura, descia perto do EPA ali, né, do supermercado, aí Orlando do táxi perguntava, não sei o que e tal. Aí mais pra frente contava com o Tindaca, aí eu vi ele na porta da cama e palhinha. Então você era obrigado a saber das coisas do Vila, para poder se explicar ao torcedor que te cobrava, né? E quando não estava bem, a sua explicação tinha que ser mais convincente, tinha que ser melhor. Quando tava mal, né? Quando tava bem, era alegria, tapinha nas costas, tá tudo correndo bem. Mas é uma cachaça, é uma coisa que, assim, hoje se eu falar que eu vou voltar pro Vila Nova, minha mulher põe as malas na porta, né? Ela não deixa. É perigoso jogar pela janela, né? Não deixar entrar mais. Mas, assim... Palmeirinha não liga, não, né? Não, Palmeirinha não, porque tem a família toda envolvida, tem o filho que já tem 16 anos que acompanha, né? Então ela sabe que ali se proibir está tirando um pedaço de mim, né? Então, assim, ela comporta com mais educação, entre aspas, aí, né? E permite esse convívio, né? Mas, assim, o grande prazer é a convivência com os amigos mesmo, é o ambiente de descontração, principalmente um ambiente que não tem a chamada trairagem, né? Porque se tiver, aí perde o sentido, já não fica prazeroso mais, né? E o futebol amador nas manhãs de domingo é super prazeroso, é aquela coisa que você dorme no sábado pensando em acordar e poder estar participando disso. É uma parte muito importante da vida da gente que gosta disso aí. O legal do Palmeirense, né, João Bosco, que o Palmeirense consegue agregar muita gente, muitas famílias, né, os torcedores, vocês vendem camisa, né, como você disse, agasalho, e gostam, né, de fazer aquela integração com os torcedores durante o jogo, aquele churrasquinho, aquela cerveja gelada, muitos aí acabam trazendo de casa mesmo, né, para interagir, e a torcida bem participativa com as coisas do clube, né? Claro, e assim, esse bar do lado do campo, né, é uma tradição do Palmeirinhas, né? Palmeirinhas na década lá de 90, de 2000, né, inventou Barmeirinha. Era o carro cheio de cerveja com tira-gosto que acompanhava o campo, e isso vem até hoje. Domingo passado mesmo, no jogo contra... domingo passado foi contra o Acadêmico, né? Que a gente jogou lá em Bicalho e venceu de 1-0. Tinha Barmeirinha lá do lado, lá. Paulo Bessa leva carro cheio de cerveja. Giuseppe, que é do filho do Camisa, um ritirense de corpo e alma, estava lá fazendo churrasco, e aí a turma participa. Depois cotiza ali, paga a conta e vai embora feliz da vida. Aí tem de churrasco, a cachaçinha que não falta e a cerveja gelada na beira do campo de futebol. Quer dizer, quem gosta tá pronto, né? Mas o legal do Palmeirinha é isso, né? Que nós estávamos conversando hoje, assim, a gente não tem, assim, por exemplo, eu estou como presidente. Até é bom abrir uma fala disso, né? Porque na verdade eu era vice-presidente do Charles Fonseca, que veio a falecer no início do ano, né? Então eu estou como hoje presidente interino, assumindo a vaga deixada pela a ausência dele no sentido do seu falecimento, né?
E aí a gente vem como presidente, mas a gente não é o presidente efetivamente, porque todo mundo participa, né? Então, o presidente está na beira do campo tomando a cerveja, ou às vezes o presidente precisa estar no vestiário, conversando. Nós temos entre parênteses também, um despachante, né, que se chama Cicinho, né, que dentro do Palmeirinha ele faz de 1 a tudo, inclusive o gol, né? No ano passado 1-0 foi o gol dele. Mas é apaixonado com a Palmeirinha, vem com a paixão do pai dele, que era o Cícero, que é um das bandeiras do Palmeirinha. Então o Cicinho, ele toma conta de tudo. Se deixar, ele quer ser goleiro, back, meio campo, atacante, diretor, e ele dá conta, né? Porque vive e respira futebol 24 horas. E a gente não gosta de falar nome, mas assim, muita gente. Hoje lá está na parte que a gente chama o filho político da cidade, que sempre tivemos, né? Nós tivemos o Luque, né, que era presidente da Câmara, foi presidente do Palmeirinha. Hoje temos lá o Thiago Tito, que é vereador, junto com o João Marcelo, que é vice-prefeito, nos ajudando. Eu e Eugênio e Dominguinho sempre presente, né? Dominguinho é o meu irmão mais velho na organização do clube. Palmeirinha hoje talvez tem mais documento que muito time profissional. Dominguinho deixa as certidões de CND, de fundo de garantia, tudo organizado no Palmeirinha. A ata, acabou uma reunião, a ata está pronta, no outro dia ele leva para registrar. Também está aposentado agora, está podendo fazer isso, está com tempo, né? Mas deixa tudo organizado. Nós temos o Paulo Bessa, né, que sempre esteve presente. Arizona, que foi goleiro, hoje é diretor. Hoje está com a gente também o irmão do Léo, o filho de Oswaldo de Assis, Léo Assis? Não, o irmão do Léo, faltou o nome dele aqui, de pena, mas isso acontece às vezes que a gente está na televisão. O Alexandre, né? Alexandre. Tá lá com a gente, né? Luciana, muita gente. Às vezes, se a gente falar nome aqui, a gente pode esquecer alguns nomes, mas a Palmeirinha, a gente é tido como família do Palmeirinha por causa de mesmo. Tem o menino do pneu lá embaixo, o Lauzinho, né, que foi presidente também, Thiago Lauzinho. Eu tô ficando velho, tô esquecendo os nomes. Isso faz parte disso, né? O Peters, que hoje está como treinador, né? Então a gente tem muito legal, a turma é muito unida, muito boa, as nossas reuniões são muito proveitosas, né? A gente sempre encontra, reúne, bota na mesa o que pensa, o que precisa de fazer, aí você tem que fazer isso, assim, não pode deixar que eu dou conta disso, pode agora, aí acaba que quase que ele faz tudo. Mas assim, a gente dá o suporte sempre para ele, né? Tem sempre essa tem que ter uma base, né? Deixa uma base pro cara. Eu costumo dizer que na vida, se você tiver quem te garante, você vai embora. Para tudo, né? Sim. E o Cicinho tem quem garante ele, né? Então dentro do Palmeirinha, o Palmeirinha dá certo por causa disso. Né? A gente sempre acaba um campeonato, já tem um dinheiro em caixa para o outro ano e vai movimentando. Agora, João, tem uma polêmica aí que é essa questão do jogador de fora. Como é que fica essa questão? Porque nós temos um problema também. Talvez você viva isso dentro de casa, né? Você tem filho, não tem, estava falando isso com o Rodrigo, a gente estava subindo, não tem tanta criança mais jogando bola, né? Assim, tem, mas não era igual antigamente, que talvez a diversão principal fosse jogar bola, né? Hoje você tem várias alternativas de lazer dentro de casa, né? Esse medo da violência, todo esse aparato todo que é permeado na vida da pessoa, é colocado à disposição da criança. Isso atrapalha o desenvolvimento da cultura do futebol amador? Não? No sentido de ter atletas, esse giro o atleta de dentro, e você tem que buscar o atleta de fora. E chegar num ponto que você tem que limitar o número de atletas de fora, mas ao mesmo tempo pode acontecer que você não conseguir renovar com os atletas de dentro. Eu tenho uma condição da minha vida, Betão, de sempre observar a coisa mediana. Eu nunca sou muito à direita e nem nunca sou muito à esquerda. Eu prefiro o centro, né? E eu acho que as coisas, às vezes impostas, ela tem muita chance de dar errado, né? Mas, especificamente no caso dos 10 atletas, eu acho que é uma proposta interessante, assim. Ela vai te educar no sentido de condicionar um time mais próximo da comunidade de Nova Lima, que se tirando de exemplo,
a gente tem que preocupar com isso sim. Afinal, tem dinheiro público envolvido na coisa, né? Usa-se a estrutura dos campos, que de alguma forma também a manutenção é dada pelo poder público. Então, se voltar à ideia que trazer menos atleta de fora dá mais oportunidade para os atletas de dentro, é interessante. Mas a imposição, às vezes, ocorre no erro, no sentido de que nós somos hoje 3 divisões. São aproximadamente 40 e poucos clubes. São mais de 40. Mais de 40 clubes, 44. né? 44 clubes. 44 clubes, se você tiver um elenco de 20 pessoas, são 880 atletas. Você vai ter isso tudo no Nova Lima? Então essa que é a preocupação. Começa a partir disso, né? É óbvio que os times de primeira divisão, eles vão ter mais acesso aos atletas de melhor nível, né? Outro dia eu acompanhava o programa, né? E assim, é o interesse dos atletas que jogam amador na região metropolitana disputar o campeonato novalimense. Ele é um campeonato de status, né? Porém, a imposição não me agrada. Eu acho que podia ter sido uma coisa mais negociada, no sentido de fazer uma transição do 0 ao 10. Né? Então, assim, ela veio, era uma regra, foi obedecida, né? E também aqui foi falado sobre as categorias de base, que o Palmeirinhas já teve, no momento não tem, mas estamos preparando o time agora. Nós já entramos agora no mês de outubro, que começa o campeonato, com sub-15 e sub-17. Também acho um erro se impor. Porque a gente, e eu posso falar que o Palmeirinhas talvez seja um dos times privilegiados de Nova Lima, no sentido de ter a condição um pouquinho melhor financeira, né? Que a gente lidar com times que não tem nada mesmo, né? Palmeirinhas parte do pressuposto que a gente consegue organizar um bom time, de alguma forma trazendo... Tem gente que põe dinheiro, tipo assim. É mais ou menos isso. E além disso, a gente consegue mobilizar mais do que um time de periferia. É óbvio que consegue. Né? E nesse sentido, a gente consegue já pensar em movimentar a base, que para mim é o ideal. Se você conseguir todo time ter 2 categorias de base, você cria fidelidade, você cria um jogador que já vai chegar sabendo como é que se joga futebol no campo, com competição, valendo 3 pontos, que é muito diferente de uma pelada de final de semana. Né? Então é interessante, só não pode ser imposta. Porque se for imposta, e essa imposição implicar em alguma punição, isso pode disseminar esse futebol que tem aí, no sentido de acabar com ele, né, desse campeonato que é tão interessante. Porque o movimentar de 3 categorias, quando você conta isso fora, é quase que surreal. Surreal, no sentido de, pô, mas como que consegue? Por quê? Porque o carro-chefe, que é a primeira divisão, dá muito certo. Então só existe as 3 divisões porque o primeiro, o carro-chefe é muito interessante. Então tem que se fazer as modificações. Eu sou muito propenso na minha vida a isso. Eu gosto de mudança. A mudança estimula a pessoa a competir, a mudança estimula a pessoa a sair do ostracismo, né? Então eu gosto muito disso, mas tem que se preocupar com as outras visões. A visão do Palmeirinha é que isso vai ser bom, mas se for imposto, e principalmente se tiver penalidades, e claro que tudo que é imposto tem que ter penalidade, que senão não funciona, então tá aí a equação a ser fechada, né? Então assim, as mudanças são importantes, elas devem acontecer, mas eu acredito na transição para a mudança. E isso ser feito com mais prudência, com mais cautela e principalmente pensando nos que têm menos condições financeiras até de se promover isso. Por exemplo, o Palmeirinha não tem campo. Então você vai ter base. A base talvez precisa de um preparo melhor do que o cara que é o amador. Porque o cara que é amador,
em outras palavras, é puta velha. Né? O cara já está acostumado com aquilo ali. Chega com o treino dele, ele já treinou durante a semana, ele já fez um tratamento se ele machucou. O cara que está em formação, não. Você tem que formá-lo. Né? Então o Palmeirense já tem essa dificuldade de campo. Então, para ter base, nós já vamos ter que ter gasto em ter campo, no sentido de alugar, que a gente aluga campo. E isso vai agregando valor que pode se tornar uma bola de neve. Né? Então a gente quer crer que nesse momento a gente está entrando com o pé no chão, sabendo o que está fazendo. Existe uma pequena, mas existe uma ajuda da Liga já proposta para esses campeonatos. Né? Então a gente acha que vai dar certo. Mas se for descendo o degrau, no sentido de encontrar os clubes menos abastados aí na condição de definição financeira, pode prejudicar sim e pode acabar com esse campeonato que é muito interessante, que é muito legal para a cidade. Você quer fazer alguma pergunta? Mais uma importante, né, declaração aí, né, Betão? Do João Bosco, uma notícia boa, né? Assim como o Retiro falou no último programa, o Ailton, né? O Thiago também do Morro Velho, manter a base. O Palmeirense está dando aí uma notícia boa da disputa do Sub-17, né, o campeonato de base Sub-17, Sub-15. O Palmeirense que foi campeão no passado, né, João Bosco? Campeão com o Cicinho, né? Sub-17, com o Cicinho, né? E trouxe o Gustavo Mutula, que é da família lá do Retiro, disputou a competição e hoje está disputando justamente o campeonato amador pelo Palmeirense, que é o Mutula, o Gustavo, da família lá do Retiro, do Retirense, né? Não, isso aí, se você me deixar dar um pitaco, eu gostaria de falar, assim, porque existe a rivalidade entre Palmeirinho e Retiro, claro que existe, né? E a gente trata isso com muita diplomacia, né? Eu vi o Ailton falar que esse negócio de brigar no campo, isso não tem jeito, gente. Se o cara brigar no campo, ele tem que responder com a polícia, porque não cabe, né? Mas a rivalidade ela é importante, ela sustenta o esporte, né? E a rivalidade com o Retiro existe há algum tempo e a gente nutre isso de alguma forma, né? A gente brinca com isso no sentido com respeito. Tem um filósofo que falava o seguinte: só existe oposição porque existe o poder, e só existe o poder porque tem oposição. Então os dois se completam. Claro, né? E as pessoas que estão na direção, né? Vamos colocar dessa forma, elas têm que ter discernimento, têm que ter disciplina e, acima de tudo, educação, né? Sim. E aí, por exemplo, nós parecemos que somos irmãos, não alguém encontra para conversar. Mas o Mutula, né, que é o Gustavo, né? Ele é filho no Mutula, filho do Bidão, né? Então, domingo passado, e ele é um jogador assim que eu acompanho ele, porque ele jogou com meu filho futebol de salão e tal. Hoje ele namora com a filha do David. E a gente tem muita amizade e tal. Então ele é um menino fantástico, um menino educado, fino. E domingo passado ele entrou como titular na lateral esquerda do Palmeirinha, fez um partidão. E na beira do campo eu falava, Gustavo, vá, joga, porque seu pai jogou, seu avô jogou. Eles conhecem tudo dessa posição aí, pega essa posição e vai embora. E ele gostou disso, então, e a cria do Retiro, né? Então, assim, a gente fica muito feliz com isso, de estar dando... importante essa interatividade também, né? Justamente. Né, e dando espaço, né? Porque às vezes a pessoa não tem espaço onde é que ela nasce. Sim. Né? A vida é assim. Né? Então a gente está dando espaço, dando moral, dando confiança. E o menino fez um partidaço. Um partidão lateral esquerdo daquele conservador. Ele não ainda foi ao fundo, igual eu sei que ele tem condição de fazer isso. Mas criando a jogada, fazendo 1-2 com o meio de campo, marcando bem, na lateral, marcando, na jogada de escanteio, indo na área. Quer dizer, vai ambientar, vai jogar e eu ainda cravo um gol dele contra o Retiro nesse campeonato. Bom, deixa eu fazer um intervalinho aqui. Um minutinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral. A gente vai para a parte final, aí tem umas fotografias legais que o João mandou e a gente vai rodar. Daqui a pouquinho a gente volta. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Canal Cidadão. Nova Lima e você.
música, gastronomia, skate, competições esportivas e serviços de saúde. Durante o fim de semana, o Tribus Festival Cultural fez a diversão da galera. O mês da juventude traz uma série de atividades que tem como objetivo destacar o jovem novalimense, aquele jovem que está na cultura, no esporte, enfim, seja a turma do skate, do basquete, da dança, da música. E hoje, nesse grande fechamento, a oportunidade de reunir todas essas tribos aqui no mesmo espaço e fazer um grande festival. No sábado, o evento contou com apresentações de bandas de pagode, sertanejo e axé. Já no domingo, foi a vez do rock, rap, MPB e música eletrônica. Esse é o grande objetivo do Tribus, reunir toda a juventude das suas diferentes localidades, seus diferentes gostos, em um mesmo espaço para que todo mundo se encontre e possa comemorar. Fala, cidadão! Para a gente é uma honra, né? E até agradecer aos órgãos públicos, né, pelo carinho e valorização dos artistas locais. Pra gente é maravilhoso. E quem ganha é só o pessoal de Nova Lima mesmo, né? Tá dando várias oportunidades para as outras pessoas de outros lugares, tá vindo conhecer a nossa cidade. O meu foco mais nesse rolê é o esporte, que é bom, que traz mais galera, engloba cultura, música, dança, diversidade. Eu vejo um projeto muito bacana da prefeitura em realizar esse tipo de evento. Isso é uma coisa que pode acontecer para estar tirando essa rapaziada nova aí da criminalidade, das drogas. É um festival muito bacana, que dá oportunidade para todas as pessoas de várias tribos, várias bandas. E a Prefeitura de Nova Lima está dando essa oportunidade para a gente, para engrandecer esses movimentos. E essa diversidade prova que pode todo mundo viver junto, independente do idealismo político ou musical. Isso aí. Eu fico muito satisfeito de rever os amigos músicos, de ter bandas excelentes tocando, uma gastronomia excelente. A nossa cidade, como o Brasil inteiro, precisa dessa união. E a gente se sente muito feliz por poder participar, por poder levar alegria para as pessoas, sentir a alegria delas de volta, isso é uma honra. E Nova Lima está necessitando disso, está carente de eventos como esse, maravilhoso. Deveria ter mais esses tipos de eventos no final de semana, com mais brinquedo, espaço muito bom, igual tem como esse aqui. O procedimento que a gente tomou aqui no evento foi devido à saída de emergência, o combate a incêndio que a gente tem, o autobomba, a ambulância à disposição do evento. É um lugar seguro, confortável, a comida boa. Muito bacana, o espaço está de parabéns, a prefeitura está de parabéns. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Muito bem, de volta com Cultura Geral. Tem duas coisas. Eu quero colocar umas fotos que tá aqui, que o João me mandou, mas antes tem uma história, né, João? Que o Palmeirinhas, ele não nasceu na Rua Nova, né? Ele nasceu no Cascalho. Conta isso aí. O Palmeirinha é da Rua Nova hoje, né? A gente vive ali no centro da cidade, da região ali do Colégio Estadual até uma Emília de Lima ali. Mas ele não nasceu no Cascalho. O Palmeirinha é de 1º de março de 1970. Ele nasceu no Cascalho. Ele nasceu no Cascalho, Isso. Ele veio do Cascalho, que eu sou expedito, né? Que criou. Eu sou expedito, inclusive, morreu agora, tem uns 2, 3 anos que ele faleceu. E veio de lá, do Cascalho. E quando chegou na Rua Nova, aí juntou lá Fábio, Cícero, Deré, a velha guarda do Palmeirinha. E que tornou o Palmeirinha... Subiu com o Palmeirinha. Subiu com o Palmeirinha. O Palmeirinha está aí, um jovem senhor de 48 anos. Foram 7 títulos na primeira divisão? 7 títulos na primeira divisão. Tem um título de segunda divisão. 2 títulos do Torneio dos Campeões. Né? Certo. Então o Palmeirinha tem muita história na cidade, né? Ailton falou aqui também dos títulos do Retiro, mas o Retiro tem mais de 100 anos, né? O Palmeirinha vai chegar lá, com certeza, né? Com 100 anos, com mais título que o Retiro, isso eu garanto. E o Palmeirinhas tem acho que o Cicinho é o maior artilheiro do campeonato Nova Lima. O Cicinho tem uma história de 6 vezes. 6 vezes artilheiro do campeonato amador, né? Isso não é para qualquer um, né? Então, se falar em futebol amador de Nova Lima,
o Cicinho é referência, né? E tanto é tá que com o nome na história. Tá na história. E quando tem Copa Itatiaia, o Rodrigo sabe disso, é o primeiro jogador que qualquer time quer, é o Cicinho. Para montar uma equipe, o Cicinho é o cara, né? E domingo passado ele já fez o gol. Eu vi uma vez, eu estava acompanhando uma final, ele fez o gol do título, não foi? Foi várias. Vamos acompanhar essas fotos aí e o João vai falando pra gente aí um pouquinho dessa história do Palmeirinhas. Põe o óculos, João. Isso é no campo do Vila. 2006. 2006. Rodrigo tá lutando aqui, falando Esse aí agora é recente, no início do torneio do campeonato desse ano, é uma homenagem ao Charles, presidente que faleceu, Chatinho, Charles Fonseca. Exato. Esse é o time de 2009. Eugênio, meu irmão, era presidente desse time. Ele tá ali na frente com a filha dele. Aí, ó, campeão juvenil de 74, Série A 94, Série B 2003, Série A 2004, né? Então tem muita história. Esse é Cícero, né? O pai do Cicinho, né? Cicinho aí ganhando a taça de artilheiro e o pai era doido com ele. Luca era o presidente desse time, ele tá lá atrás. Exato. Muita história boa aí. Esse é 2005, né? Isso. Esse uniforme é fantástico. A Altair era o presidente nesse time. Balangá, treinador. Né? Vanderlei, lateral, jogou muito tempo com a gente. Vanderlei Polícia. Uma turma muito boa. Muito boa. Isso aí é homenagem ao Cícero, depois que ele faleceu. Nós fizemos uma homenagem. Luke tá ali também. Aí já é no campo do Vila, não sei quando, que é 2012. 2012. Palmeirinho retira o jogo lá. 2003, campeão da Série B. Esse time também foi muito legal. Ô João, vou fazer uma pergunta, a gente está indo para a parte final do programa, passa rapidinho, né? Qual a importância de Cícero para o Palmeirinhos? O Cícero pai. Toda, né? Toda. Cícero foi o cara que levou o Palmeirinhas por muitos e muitos anos, né? E o Cícero tinha, uma das suas virtudes era a organização, e ele era um cara muito alegre no sentido assim, de levar tudo para brincadeira, mas era correto no que fazia, né? Sim. Então ele tinha um espírito muito de poder cativar as pessoas, né? Sim. E tinha muitos amigos. Cícero era uma pessoa que não tinha inimigo na cidade, né? E ele nutria essa paixão pelo Palmeirinhas com várias artimanhas dele. Por exemplo, quando o Palmeirinha ganhava do Retiro, na segunda-feira de manhã ele ia para a porta do Abílio e as pessoas que passavam para ir para a escola, ele pergunta, você mora no Retiro? Mora. O Palmeirinha ontem ganhou do Retiro, você avisa lá na sua casa. Então era ótimo, esse lado assim, lúdico dele e cômico, né? Ele tinha isso assim muito aflorado. E foi um amigo que eu tive, quando eu fui presidente do Vila, ele trabalhou comigo no Vila, com toda a organização que ele tinha no futebol, ele levou para o Vila. Felizmente ele é uma doença que pegou de uma vez só e levou a vida dele, e a gente sente... Mas deixou essa história aí. Mas deixou a história. E Dominguinho, meu irmão, fala isso, que a gente tem que ter atividades extra ao trabalho. Que o cara que sai de manhã, vai para o trabalho e volta tarde para casa e não faz uma contribuição para a sociedade, quando ele morre é só um número. É só um número, né? Morreu mais um. E o cara que tem... Além do trabalho dele, de criar família, de viver essa vida que Deus nos deu, a atividade social emplaca na eternidade, porque sempre vai se lembrar. Nós acabamos de falar de Sua Expedita, que em 1º de março de 70 criou o Palmeirinhas. Né? Nós estamos falando há 48 anos depois da memória da imagem de Sua Expedito, né? Que criou o Palmeirinhas. Ô João, para a gente encerrar aqui, qual a importância, essa é uma pergunta que eu vou fazer para você, fácil de você responder, a importância de Luizinho para o futebol de Nova Lima? Luizinho é fantástico, né? Uma simplicidade, né? Um cara amigo, né? Agora, tem 10 dias atrás, o Sport, que foi o time que ele jogou em Portugal, fez uma seleção dos maiores estrangeiros que jogou no Sport em toda a sua história. O Luizinho está lá no meio. Eu vi. Né? Então, assim... É uma pessoa que não sabe, pela simplicidade que ele vive, o potencial que ele tem no sentido de ser idolatrado mesmo, né?
Nessa oportunidade, quando o presidente do Vila, a gente foi visitar os estádios em Portugal. Portugal tinha acabado de sediar a Eurocopa, e os estádios estavam tudo novinhos, e o Vila estava com aquela ideia de fazer estádio, porque tinha Copa do Mundo já marcada para o Brasil. A gente foi a Lisboa, no Estádio da Luz, que é do esporte, onde é que o Luizinho jogou por 3 anos. E não avisamos nada, o Luizinho não avisou nada, fomos chegando lá. Aí a diretoria ficou sabendo que o Luizinho estava lá. Nossa Senhora, o negócio virou um alvoroço danado lá, imprensa. Teve até jantar de gala de noite lá, sabe? Foi noticiado no jornal. Então, o europeu, né? E aqui eu não estou dando uma de vira-lata, né? Mas tem esse sentimento, né, de história, né, de guardar o que realmente teve valor, né? A gente aqui, a gente vive de brincadeira, tem coisa, né? Nós estamos convivendo aí com o Museu Nacional que virou cinza, né? Então, são coisas... Hoje eu vi até uma notícia que ela falou assim, tá todo mundo muito comovido com o Museu Nacional e tal. Mas, gente, a esperança de se ter história é guardá-la, né? E a gente não consegue guardar uma história, né, que está viva ali. Então, a importância do Museu de História Nacional para nós é a mesma do Louvre para a França. Justamente. Ou pelo menos deveria ser. Então, em visita ao Louvre, assim, eu visitei em um dia, mas correria, porque na verdade é um museu que você tem que ir para ficar uns 3 dias lá para ver. E o Museu Nacional tinha essa característica, né? Porque era um palácio, ele era bem comprido, né? E você andava de sala em sala, né? Visitando tudo que tinha era novidade. Se você quisesse parar para ver cada coisa, você ficava 2, 3 dias para ver tudo também, né? Mas perdemos isso. Mas voltando a Luizinho, né, eu ainda tenho o privilégio de conviver com ele em família, né? Que é assim, ele é casado com minha irmã e tem 3 filhos maravilhosos, né? E nos dá sempre esse privilégio de estar junto, adora tomar uma cerveja. A coisa, quanto mais simples para ele, é melhor. Né? Ele é de natureza simples. Nasceu gênio, né? Vamos dizer assim, e conserva, pelo bom sabor dele, a simplicidade. Ô João, foi um prazer ter te recebido aqui. Primeiro, é difícil falar porque você é meu amigo, né? E a família toda, nós somos amigos e tudo. Então, antes de qualquer coisa, é um prazer te receber como amigo e deixar-o participar da sua vida. E, segundamente, falar com você que foi um prazer tratar do Palmeirinhas aqui, do Vila Nova, que faz parte da história de Nova Lima, mas faz parte, essencialmente, da sua história também, da sua família. Muito obrigado. Eu também que agradeço. Desde já mando um abraço lá para a dona Ricardino, mando um abraço lá ao Donald, a toda a turma lá, né? Para poder a gente falar que a amizade nossa transcende aos irmãos, né? Você é muito amigo do Eugênio, né? E foi um prazer participar do programa, o Rodrigo também, né? Ao qual também mando um abraço ao Carlos, mamãezinha. e um abraço para a turma de casa e dizer que futebol amador é apaixonante. É só começar aí. Por exemplo, domingo nós vamos ter Palmeirinha e Libris no Campo do Vila às 10h30 da manhã. Tem um bar da melhor qualidade, vou fazer a merchandising. Lógico, faz o merchão. Vai ter feijão tropeiro, churrasquinho, angu de Itabirito do Thiago. Pastel de angu. Pastel de angu de Itabirito do Thiago. Cerveja, refrigerante, água. Então é um programa bom para o Nova Limense. E ver um bom jogo do futebol amador num domingo de manhã no Campo do Vila e poder comer uma boa comida, tomar uma cerveja gelada. E o Deco, o Zé Olímpio vai jogar? Zé Olímpio deve entrar no Sub-15 agora desse ano do Cicim. Hoje o Zé Olímpio é uma das alegrias minha também, é um menino bom de escola e bom de bola, então a gente torce para o futuro dele e vem dando aí a ele a estrutura para ele poder brilhar mais para frente. Mas como jogador profissional, não acredito que aconteça não, mas como amador ele vai estar junto com a gente sim, com certeza. Beleza, Rodrigo, muito obrigado aí mais uma vez. Semana que vem, Libris e Libris, Cruzeiro de Bricalho. Vamos anunciar aqui, vamos ver se essa turma vem mesmo, né? Tem que ver. Gente, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral.
Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é.